porque a legislação sempre determinou que onde há rede pública de água tratada, não seria possível o uso de poço artesiano para consumo humano. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Além da Hora aqui no Grupo e Jornal Repercussão. Hoje nós vamos receber alguém que vai elucidar para a gente muita coisa. Eu estou falando sobre a gerente de Relações Institucionais da Corsan, a Cíntia Kovaski. Seja muito bem-vinda, Cíntia. Muito obrigada, meu amigo. Você sempre me recebendo muito bem aqui no Repercussão. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês e com toda a comunidade que nos assiste e escuta vocês. Com muita atenção sempre. Separamos alguns questionamentos, Cíntia, e eu anotei para não esquecer de nada, tá? Então, o primeiro deles é: quais os investimentos que a Corsan tem feito aí no nosso Vale dos Sinos e Paranhana para estar atendendo o marco do saneamento? Lembrando, né, que faz 2 anos aí que a EGEA está no comando da companhia. O que a gente pode falar sobre isso? Bom, inicialmente é importante a gente fazer uma linha do tempo aí em relação à questão do novo marco do saneamento, tá? Desde 2007 nós temos uma legislação que a gente pode dizer que ela é muito completa em relação ao saneamento básico, que é a Lei 11.445, a Política Nacional de Saneamento Básico. Desde então, ela dizia que os municípios, eles titulares dos serviços de saneamento, água, esgoto, drenagem e resíduos, deveriam implementar as ações necessárias para que a comunidade, para que a população tivesse acesso a esses serviços. A partir de 2020, a Lei 14.026 trouxe uma data. Ela colocou 2033, os municípios brasileiros terão que ter 99% de cobertura de água tratada e 90% de tratamento de esgoto. E a gente tem que deixar bem claro que, embora o Rio Grande do Sul seja relativamente avançado em relação a esgoto, está abaixo da média nacional. Hoje nós temos cerca de 40% de esgoto sendo coletado e tratado, mas muito em razão dos municípios da região metropolitana que contam com um percentual avançado de coleta e tratamento de esgoto. Os municípios aqui da nossa região é praticamente 0%. Aqui em Sapiranga, onde nós estamos hoje, as obras já estão avançadas, assim como em Estância Velha, nós já temos percentuais de esgoto, de rede de esgoto, e nós estamos avançando. A partir de 2020, então, foi colocado este marco, 2033, nós temos pouco mais de 8 anos para atingir os 90% em todos os municípios brasileiros, e a Corsan está em 317 deles. Nós temos esse desafio gigante e a companhia está se estruturando em termos de projetos para começar as obras nos 317 municípios. Aqui na nossa região, eu posso adiantar que nós temos obras em Sapiranga, Campo Bom e Estância Velha em relação a esgoto. Nova Hartz, nós estamos ainda com o implemento de rede de água, porque lá ainda nós não tínhamos rede pública de distribuição de água tratada. A população era atendida por poços administrados por uma autarquia municipal. E a legislação nos traz essa obrigatoriedade, esse desafio de que todo o gaúcho, todo o brasileiro seja atendido com rede pública de água tratada e que tenha o seu esgoto coletado e tratado, preferencialmente por rede, com separador absoluto, sendo tratado numa estação de tratamento de esgoto. Então, a Corsan hoje, ela está estruturada financeiramente e terminando a parte de execução de projetos para que nós possamos iniciar as obras. Então, aqui na nossa região, nos municípios que são atendidos pela Corsan e que tem aí a cobertura do Repercussão, nós podemos dizer que no próximo ano nós iniciaremos os projetos e a execução das redes de esgoto nos municípios aqui da região Sinos e Paranhanas. A questão do investimento, como eu disse anteriormente, a Corsan está preparada. A partir da privatização da Corsan, quando o Grupo EGEA assumiu o controle acionário da companhia, da concessionária gaúcha, se comprometeu com um investimento de 15 bilhões de reais para fazer a infraestrutura necessária para atingir as metas do novo marco do saneamento.
A companhia tem investido cerca de 1,5 bi por ano, desde que assumiu o controle acionário da companhia, da Corsã, nas obras necessárias para que a gente, então, atinja os 99% de cobertura de água tratada, que seria a rede pública, manutenção da rede já existente e da instalação das redes onde não há, que é o caso de Nova Hartz, e também o início das obras de esgotamento sanitário. Olha, já me respondeu 3 perguntas que eu tinha aqui, né, na minha lista de perguntas. E bacana isso, legal. Bom, vamos falar sobre uma ação que aconteceu em Sapiranga, acho que foi de porta em porta, para informar, já que a gente está falando sobre esgoto, enfim, uma taxa de esgoto. Eu queria que tu nos esclarecesse, né, para quem está nos assistindo, nosso público do município, como que vai funcionar essa cobrança e também tem uma ligação à rede que é necessária. Conseguiria trazer isso para a gente? Claro. Então eu vou, a partir dessa explicação um pouquinho que a gente fez previamente aí, da obrigatoriedade de atingir essas metas, a Corsã se estrutura da seguinte forma. Como eu falei, nós precisamos fazer todo o planejamento técnico, questões de engenharia, os projetos, né, fazer toda a avaliação do município em termos de tamanho, de geologia, de geografia e fazer o projeto do sistema de esgotamento sanitário. A partir disso, planejando junto com o Poder Executivo, tá? Que a gente tem que deixar bem claro que o titular do serviço é o município, é o Poder Executivo. Ele delegou esse serviço à Corsã. Então, nós temos um contrato com os municípios que nós temos a obrigação de fazer esse planejamento conjunto. A gente apresenta o projeto para o gestor, né, para o prefeito, para a prefeita, para o titular do serviço. E, a partir disso, nós iniciamos, então, um processo de comunicação dos serviços de esgoto, do que vai acontecer naquela localidade. Porque a gente entende que o consumidor não pode ser pego de surpresa com uma obra na frente da sua casa sem saber para que ela serve, o que é a situação. E a gente vê que a população gaúcha, ela está um pouco, não digo atrasada, mas ela ainda, a maioria não tem ciência do novo marco legal do saneamento. Ela não sabe que não é uma opção, que é uma imposição prevista em lei e quais os benefícios desse esgoto, que isso é algo muito importante de nós falarmos também. Que aí acho que na sequência a gente fala dos benefícios do esgoto. Não, acho que a gente já pode entrar nessa questão, ótimo. Claro, porque é importante, tu disseste, isso. O marco ele já tem há um tempo, isso. Mas é importante a gente deixar claro para quem nos assiste, como tu disseste, ele é uma imposição, ele é algo que precisa ser feito. Ele precisa ser feito, mas ele precisa ser feito em razão do benefício que ele traz. Exato. Hoje nós temos um déficit muito grande de esgotamento sanitário no Brasil. Os nossos mananciais, os nossos rios estão altamente poluídos de esgoto sendo jogado in natura. Hoje nós temos uma medição feita pelos institutos legitimados, que nós temos 5,5 mil piscinas de esgoto in natura sendo jogado diariamente na natureza. Isso impacta diretamente na nossa saúde, porque nós vivemos naquele meio. E embora a maioria de nós não vê o esgoto passando na frente da sua casa, ele existe para muitos gaúchos. E se não é na frente, é atrás. E esse esgoto in natura, ele traz muitos prejuízos para a nossa saúde, para o desenvolvimento da nossa cidade, para o desenvolvimento econômico da cidade, impede o fomento ao turismo. Então, nós temos hoje um dado importante de trazer também, que a ONU divulgou que a cada R$1 investido em saneamento se economiza 4 em saúde. E a gente já pode trazer dados reais que a própria EGEA já tem no seu currículo, que é, por exemplo, onde já tem a universalização do esgoto na região de Prolagos, por exemplo, a gente já teve uma redução de 81% de internação hospitalar em doenças decorrentes de veiculação hídrica. Ou seja, a gente já tem esse dado de que diminui muito os impactos da poluição do esgotamento sanitário nas nossas águas na saúde. Então, os benefícios são inúmeros e eles são para sempre. Nós faremos rede, passaremos na frente das casas dos gaúchos, né, na frente da minha casa, da sua casa, um transtorno temporário de alguns dias, uma semana, e o benefício será
perene, será para sempre. Nós teremos aquele esgoto sendo coletado e tratado, e para isso nós precisamos da participação do particular, do consumidor, porque ele tem que se ligar, ele tem que se conectar à rede que está passando na frente da sua casa. Então, o titular dos serviços, que é o município, ele delegou esse serviço à Corsã. A Corsã se estrutura para fazer esse investimento e essa obra, e o particular entra nesse cenário, que é um conjunto, né, e faz a sua ligação para ter o seu esgoto sendo coletado e tratado. Para isso, nós temos um time, para fazer parte desse esquema todo, nós temos um time de responsabilidade social que antes da obra bate de casa em casa e traz essas informações. Olha só, na frente da sua casa vai passar uma obra da Corsã, que é uma obra de esgoto. Conversa, pergunta se o morador tem alguma dúvida em relação ao esgotamento sanitário, à obra, fala daquela situação que vai acontecer na frente da sua casa e para que o morador também possa se organizar, para deixar a sua casa vedadinha. Não vai ser pego de surpresa. Não, para não ser pego de surpresa. Então, a gente está tendo esse cuidado muito grande. E o senhor mesmo trouxe, né? Uma equipe passou na frente da casa dos moradores explicando das obras de esgotamento sanitário. Então, eu gosto sempre de dizer que, embora seja uma obrigação legal, ele é um benefício que vai trazer e que daqui 8 anos a gente vai olhar para trás e dizer quanta mudança nós tivemos nas nossas cidades, quantas mudanças nós tivemos. Porque eu pergunto, será que hoje uma empresa, mesmo brasileira ou estrangeira, ela faz um investimento num município onde o esgotamento é zero? Então, uma empresa hoje, ela vai fazer os seus investimentos econômicos? Não, ela vai priorizar uma cidade, um município onde tem água tratada e esgoto sendo coletado e tratado. Então, a gente tem que pensar nisso e é a partir desse cenário que já faz muito tempo, né, que a gente já deveria ter feito alguma coisa, que o legislador federal em 2020 disse, não, agora 2033 a gente tem que ter o esgoto e a água em perfeitas condições, porque isso é o mínimo que o brasileiro pode ter, né? Eu acho importante também a gente salientar, né, Cíntia, de que essa equipe que está passando de casa em casa vai fazer esse aviso previamente, ela está devidamente com crachá, identificada, é funcionário da Corsã. Isso é muito importante deixar claro para as pessoas não serem, obviamente, já estão avisando para não serem pegos de surpresa, mas também para saber que estão todos ali devidamente com crachá, exatamente, com colete, com enfim. Um folderzinho, né, com um papelzinho explicativo. E o senhor e a população vai reconhecer, porque são pessoas altamente qualificadas para esse serviço. São pessoas da assistência social, que têm habilidade, que conversam olho no olho, respondem as perguntas. Nós capacitamos essa nossa equipe porque a gente entende que o pré-obra é tão mais importante do que o que vem na sequência. Não que cada fase tenha a sua importância, a sua relevância, mas esse cuidado, esse carinho que a gente quer ter com a população é muito importante. As pessoas não serão surpreendidas, elas têm que saber o que está acontecendo. É um dever nosso de comunicar. E o papel que vocês, imprensa, de uma forma geral, fazem é muito importante. Esse canal hoje aberto para a Corsã aqui, para mim é fundamental, porque quem nos escuta agora sabe o que a Corsã tem a obrigação de fazer e faz com todo zelo também. Então, esse espaço cada vez mais é importante para que a população saiba o que está acontecendo e para onde que a gente vai, para onde que a gente vai caminhar. Bom, Cíntia, vamos lá. Tem aí algo que está ocorrendo, um movimento sobre, e principalmente nos últimos meses, né, em especial junto às câmaras de vereadores, que diz respeito aos poços artesianos. Vamos entrar nesse assunto. Uhum. Eu queria que tu explicasse para quem está nos assistindo, de uma forma simples, né, para nossa audiência, quais são as regras, né, as multas que algumas estão sendo impostas, estão chegando na casa do cidadão, e o que o cidadão deve seguir aí para não se incomodar com o seu poço artesiano. Porque a gente sabe que tem pessoas que têm poço há anos, mais de 10, 20, 30, 40 anos, como a gente já ouviu e observou também através de algumas audiências públicas que foram feitas. O que a gente pode dizer para esse cidadão que tem poço artesiano na sua casa? Tem vereadores aí fazendo convites, até em Campo Bom a gente teve essa questão. Agora começou um movimento também em Sapiranga. Algumas multas chegando, os
munícipes aí com algumas dúvidas, o que a gente pode dizer para essa galera? Bom, importante nós trazermos que a questão dos poços artesianos há muitos anos ela vem sendo cuidada pelo, né, vamos dizer assim, pelo Ministério Público Estadual. O controle do uso desordenado dos poços artesianos no Rio Grande do Sul é algo que desde 2016 tem um expediente no Ministério Público que trabalha a questão dos poços artesianos. E a segunda informação relevante, importantíssima, é que quem cuida da normatização, da fiscalização dos poços artesianos no estado do Rio Grande do Sul é o DRH, que é um departamento vinculado à Secretaria Estadual do Meio Ambiente do estado do Rio Grande do Sul. Então, pela Constituição, o detentor do poder de normatizar e regulamentar a questão do uso dos poços sempre é o estado, né? Não só aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro. Então, nós temos legislação estadual que já regulamenta a questão do uso dos poços há muitos anos. Tá? E a partir da lei do novo marco do saneamento, por isso que toda e qualquer situação em relação a águas e esgoto, a gente sempre tem que trazer o que a legislação fala. Ela também trouxe que a gente precisa reorganizar o uso das águas, né? Então, no estado do Rio Grande do Sul, nós temos, desde 2016, a primeira edição de um termo de cooperação, onde o Ministério Público chamou o estado e chamou a Corsã para que juntos fossem empreendidos esforços para fazer esse controle do uso dos poços. Embora todos nós saibamos que o uso do poço é algo cultural no estado do Rio Grande do Sul. Mas a questão cultural ela não pode se sobrepor à questão de saúde pública, porque a preocupação do Estado e do Ministério Público é o uso dessas águas de forma inadequada. Tá? Que aí impacta diretamente na saúde pública. Então, o MP buscou a parceria da Corsã, junto com o DRH, para que nós fizéssemos essa união de esforços. Por quê? Porque a Corsã ela está em todos os municípios e ela é a detentora do cadastro das redes. Porque a legislação sempre determinou que onde há rede pública de água tratada, não seria possível o uso de poço artesiano para consumo humano. E desde sempre, todo poço artesiano dependeu de outorga do uso da água. E essa outorga, quem dá no estado do Rio Grande do Sul é o DRH. Então, tem esse termo de cooperação. Esse termo de cooperação é o número 7, que foi revisado em 2023, onde o Ministério Público é o grande articulador dessa questão do controle, né, em razão da saúde pública, da preservação do meio ambiente, que é o Ministério Público, é o fiscal da lei. Sim. E o DRH é quem normatiza e quem exige essas outorgas. Então, a Corsã, o papel dela dentro desse trio aí, dessas partes que assinaram o termo de cooperação, é ir na casa daquele cidadão que muito provavelmente tem um poço artesiano e conversar com ele. Primeiro é saber se a pessoa tem um poço artesiano, se ele tem outorga e instruir ele a, primeiro, se há rede pública de água tratada na frente da sua casa, não é uma opção da pessoa se conectar ou não. A legislação já fala muito de que as pessoas, o particular precisa se conectar à rede pública de água tratada para consumo humano, tá? E a partir disso perguntar se ele conhece os riscos de ter um poço artesiano na sua residência, conhece os riscos de consumir essa água, se ele gostaria de fazer o lacre e também trazer que ele deve buscar a regularização do seu poço. As pessoas, os consumidores, porque também isso é muito importante, nós temos aí, isso é um dado super alarmante, preocupante, que nós temos algumas escolas e alguns hospitais que fazem uso de poços artesianos. Então, a gente tem que se preocupar. E, a partir disso, então, que o DRH e o Ministério Público tenham um olhar mais acentuado, mais cuidadoso em relação a isso. Então, os particulares, ou então esses grandes clientes, né, que a gente pode dizer assim, essas instituições de saúde, de educação, que usam poços, elas estão sendo notificadas pelo Estado, não é pela Corsã, isso é bem importante de deixar claro. A Corsã não notifica, ela não multa, ela é um canal que o DRH está usando para chegar nas casas, nos hospitais, nas escolas, para dizer, olha só, tu precisa regularizar essa tua situação em relação ao teu poço,
se tu não tens outorga. E precisa se conectar à rede pública para consumo humano. Nós temos uma preocupação muito grande também, que é o cruzamento das águas. Por quê? Nós, Corsã, produzimos uma água que é fiscalizada diariamente. Nós temos que prestar contas para os órgãos de controle diariamente sobre a qualidade que é distribuída pela Corsã. No momento que a gente tem o cruzamento de uma água, da água da Corsã, que tem um tratamento determinado pelo Ministério da Saúde, que a gente tem que alcançar todos aqueles parâmetros, são mais de 200, nós não podemos ter a mistura com uma água de poço artesiano, por exemplo, porque já não é que contamina, mas pode já não ter aquela qualidade que nós somos fiscalizados. E a gente já teve exemplos fomos acionados dizendo a água da Corsã não está atendendo os parâmetros. E a gente foi ver, tinha um cruzamento de uma água de um poço artesiano. Então tem toda essa situação também. Então a notificação que é entregue hoje, ela é do DRH, do Estado do Rio Grande do Sul, para a pessoa que tem o poço se regularizar e se conectar à rede pública de água tratada. Então, a gente entende que existe aí uma mudança de cultura, né, que as pessoas estão desconfortáveis, e a Corsã está aqui, eu estou aqui hoje para prestar essa informação. Corsã não multa, não notifica. Quem faz isso é o Estado do Rio Grande do Sul através do DRH. Nós somos apenas os interlocutores. Nós somos as pessoas para levar a informação. E seria por conta do cadastro que vocês têm? Exatamente, porque como nós somos obrigados a manter esse cadastro atualizado de onde tem a rede pública, nós sabemos que aquela pessoa, se ela não consome água da rede pública, muito provavelmente ela tem um poço. Mais ou menos nessa linha. Eu dei uma resumida, evidentemente, né? Mas a atuação da Corsã hoje, dentro desse grande termo de cooperação que tem o MP e tem o DRH, a nossa participação é essa, é de visitas cadastrais, de diálogo, de informação, de trazer todas essas questões. Mas lembrando sempre que a outorga, ela não é algo novo, ela sempre existiu, só que agora nós temos aí uma exigência de intensificar esse controle, né, de quem tem o seu poço. A gente não está dizendo que a pessoa não pode ter, ela pode ter o poço para outras finalidades, não para consumo humano, onde tem rede pública de água tratada. Mas precisa de outorga. Cíntia, Nova Hartz foi uma das cidades aí que assinaram um contrato com a Corsã, né, para o abastecimento de água. Então eu queria que você trouxesse para o público de Nova Hartz, uma das nossas cidades de abrangência do Grupo Repercussão, as ações realizadas, né, qual o estágio da operação que está no município e o que ainda precisa ser feito. Em Nova Hartz era uma situação bem particular, né? Diferente dos demais municípios aqui do entorno. Nova Hartz ainda não tinha, maior parte de Nova Hartz não tinha rede pública de abastecimento de água tratada. Então, quando o gestor à época sentou para conversar com a Corsã, nós tivemos que produzir um contrato diferente dos demais, justamente para que a gente colocasse as metas de alcance dos 99% de rede pública de água tratada no município. E a partir de então foi feito o projeto e o início da execução das obras, que agora nós já estamos finalizando a segunda etapa. Fizemos uma adutora que veio de Parobé, trazendo água tratada de Parobé para abastecer Nova Hartz. E fomos desativando alguns poços que forneciam a água para aqueles determinados loteamentos. Então, à medida que foi chegando a rede pública, foi se desativando os poços, e levando, então, a água para as pessoas. Elas tinham que fazer a sua conexão. Foi feita uma grande força-tarefa em Nova Hartz. Foi feita a rede, então a engenharia ia fazendo a execução das redes e nós íamos passando, levando as informações para a população para que ela fizesse a conexão. Não foi feita a cobrança, por exemplo, da colocação do hidrômetro, porque Nova Hartz tinha essa particularidade, não tinha rede pública de água tratada. E a cobrança, e a obrigação era do prefeito à época, não só do prefeito à época, de 2020 a 2033, todos os gestores que passarem pela cadeira terão responsabilidade no alcance das metas do novo marco. Então, por isso que Nova Hartz teve que se adiantar e começar o implemento das redes de água. Os próximos passos
é que toda a população se conecte à rede pública e a gente consiga ir desativando os poços que, por mais que até hoje trouxeram água para a população, não está atendendo a legislação, né? E também a gente viu lá que a gente teve alguns percalços, por exemplo, o poço, por mais legalizado que ele seja e tal, ele apresenta oscilações. Isso é da natureza da água subterrânea. Então, a gente teve ali numa situação onde nós chegaríamos no mês X, com a rede naquela localidade, num sábado de calor, o poço deixou de funcionar porque a água não tinha vazão suficiente. A gente teve que alterar o projeto, vamos atender essa localidade com a rede, então, antes daquela outra, para poder atender a população. E eu acho que a parceria ali, Poder Executivo e Corsã, deu certo, foi muito boa, a gente conseguiu. Tivemos alguns problemas, como eu disse anteriormente, toda obra causa um transtorno, mas ele é temporário. Depois que está tudo sedimentado, organizado, em pleno funcionamento, a gente esquece daquele transtorno, né? A população tem que fazer a sua conexão à rede pública, isso aí não é uma faculdade, é uma obrigação, para ter acesso a essa água tratada. E como eu disse antes, a Corsã se preocupa muito com a qualidade da água e nós somos fiscalizados diariamente. Nós fazemos todos os testes, todas as estações de tratamento de água, têm a avaliação lá mesmo e além disso nós temos os laboratórios móveis e um grande laboratório, né, a central de análise das águas fica em Porto Alegre, que é um laboratório de alta tecnologia, de última geração e que traz esse conforto. A água da Corsã, auditada, verificada, fiscalizada diariamente, atende todos os padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. Muito bem, a gente conversou com a Cíntia Kovaski, ela que é gerente de relações institucionais da Corsã. Para quem ainda ficou com algum tipo de dúvida, quais os canais, quais os meios que pode tirar essas dúvidas juntamente com a Corsã? Perfeitamente. Cíntia. Nós temos aí os canais oficiais, nós temos o WhatsApp, o site. Com relação aos poços, eu sugiro que os interessados entrem no site da SEMA, do DRH. Lá tem as instruções de como... essas orientações de o que pode ser feito com o poço, o que não pode. E com relação ao esgotamento sanitário, a água tratada, entrem em contato com os nossos canais oficiais. Tá? O site, o WhatsApp, o 0800. Perfeito. Obrigado, Cíntia, por nos atender. Esse foi o nosso podcast Além da Hora. Fique ligado nas nossas redes sociais que a qualquer momento a gente volta com mais novidades para você.